Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no CESI Recebe. Hoje estou com o colega e coordenador do curso de Direito desta casa, Dr. Wendley Stefan, e com um convidado ilustre, né? Dr. Severino Brasil, advogado militante, há mais de 40 anos, né, Dr. Severino? Conheci o Dr. Severino ainda como estagiário, né, de Direito, e tive a honra de acompanhar ali algumas audiências e de ter algumas conversas e alguns aprendizados, né? Porque a gente sempre está aprendendo com quem sabe, tem muita experiência, porque o Dr. Severino começou ali ainda muito jovem na justiça, né, Dr. Severino? Sim, eu comecei jovem, quer dizer, se eu falar de justiça do trabalho, eu posso brincar e dizer o seguinte: eu comecei bem antes mesmo de ser advogado, certo? Eu entrei como preposto na justiça do trabalho. E lembro bem, na primeira audiência de preposto, eu tinha 17 anos de idade e o juiz era o Dr. Paulo Pires, certo? E quem depois tornei-me amigo, pessoal, certo? Cheguei a ser padrinho de casamento de uma das filhas dele, certo? E lembro que na audiência, quando eu sentei para fazer a audiência como preposto, ele olhou para mim e disse: quantos anos você tem? Eu disse: 17 anos. Ele disse: olha, você é o seguinte, você pode vir todos os dias, mas para ser preposto você vai aguardar um ano. Deixa eu completar os 18. Mas pode vir todos os dias para a audiência. E eu fui todos os dias. Nessa brincadeira, eu falando de vir todos os dias, eu estou frequentando a Justiça do Trabalho há 56 anos, certo? É mais do que o tempo que da advocacia, me formei com a Isinete, minha esposa, que também é advogada, certo? Em 1979. Estou por mais de 40 anos do título de advocacia, certo? Mas a militância no Justiça do Trabalho, que foi a primeira fase da nossa vida, eu já estava com 17 anos tentando saber o que era o trabalho. E tem um fato que traz essa minha trajetória, é a trajetória do meu pai. O meu pai, que também todo mundo conhecia em Campina Grande, Brasil, ele era funcionário do Ministério do Trabalho, foi funcionário do Ministério do Trabalho até o último dia da vida dele. 40 anos de trabalho, ele completaria 40 anos de trabalho em junho, dia 10 de junho de 1982, e faleceu no dia 22 de fevereiro de 82. Ele saiu do trabalho, foi para casa, jantou, sofreu um infarto e ia falecer. E a diferença que tinha, eu brinco sempre com essa história, entre a promulgação da CLT e a presença do meu pai no Ministério do Trabalho, que foi, era de 40 dias. A CLT foi promulgada em 1º de março de 1943 e ele foi nomeado servidor do Ministério do Trabalho em 10 de junho de 1943 e ficou por todo esse tempo servindo coisa. E uma pessoa era extremamente dedicado ao trabalho, a coisa. Ele é precursor de quase todos os sindicatos, tanto patronal quanto de empregados que tem em Campina Grande. Como ele estava no Ministério do Trabalho, ele sempre era a pessoa encarregada de fazer essas formações. Então ele tinha essa formação. E fazia bem, até tem no livro de memória dele, quando ele completaria 100 anos, já não estava presente entre nós, que ele morreu aos 68 anos de idade. Nós fizemos um livro de homenagem ao centenário dele, certo? E o Leis Farias, que lembrava bem, que conheceu muito bem ele, certo? Ele lembrava das mediações. Antes de existir Justiça do Trabalho em Campina Grande e tudo, ele fazia mediações entre empregados e empregadores, certo? Era a dedicação que ele tinha como trabalhador. Então, nós herdei disso, não sou eu, como alguns irmãos. Um que seguiu a carreira de advocacia fui eu. Outros foram para engenharia, outros foram para cinema, certo? Então, isso me fez com que ficasse dedicado a essa área e começasse a enveredar por esse caminho, por inspiração do meu pai. É uma honra, meu Deus, hoje está com o doutor, posso chamar doutor Brasil, Sim, e menor, o doutor fica meio mais doido, certo? O doutor é um ponto mais à frente. Aqui ainda mais sobre respeito da quantidade de experiência que temos do convidado que temos aqui hoje. Agradeço pela presença, no dele, principalmente ao doutor pela sua presença no dia de hoje. E estávamos comentando, né, em outros momentos aqui nos bastidores, sobre essa questão sobre o crescimento, né, a mudança de perspectiva. Já conhecemos um pouco da origem de Brasil. Eu queria conhecer agora, em relação
técnica, né? O que é que nós podemos ter no sentido de crescimento histórico? O que era o direito antes e o que é o direito hoje na Luiz? Olha, eu vejo o seguinte, o direito é dinâmico, né? O direito não é estanque, ele não é um direito que nós tínhamos se eu for falar um tempo muito curto, 10, 20 anos, ela mudou. Você pode pensar com a mudança da nossa Constituição de 1988 o que temos hoje, certo? Até fica muitas vezes questionando as mudanças da legislação, mudança do pensamento dos tribunais, a mudança das coisas. Mas o que tenho visto hoje, e aí eu trago como uma preocupação de discussão, que eu gostaria de ver essa discussão da academia, que os senhores estão aqui na academia, certo? É da formação do advogado. Mesmo que nós temos uma mudança de direito em si, nós estamos falando mudança de direito, certo? Como aplicação do direito de regras à sociedade. Eu estou falando na formação do advogado, certo? Primeiro, trazer o estudante para ser protagonista da sua própria profissão, certo? Ele não ficar numa situação de mero espectador do professor. O que está se vendo, eu tenho uma formação bem diferente, eu não posso comparar com a formação que eu tive há 40 e tantos anos com a formação de hoje. Óbvio que seria diferente, mas é uma questão básica que tem que ser observada. Hoje, numa visão que talvez eu possa estar equivocado com essa visão, mas eu tenho observado uma visão muito tecnicista. Nós estamos formando técnico em direito. Aquele aplicador da lei, aquele que tem que aprender a fazer uma petição, aquele que tem que aprender a se dirigir a um juiz, mas nós não estamos formando um jurista humanista. Aquele que tem que entender a sociedade, aquele que tem que levar a aplicação do direito para a sociedade. Ele ser protagonista do direito, ele não ser um espectador. Isso é uma visão que nós precisamos ter dentro dessa forma para evitar o que nós podemos ter amanhã, apenas pessoas copiando o chat, a inteligência artificial achando que aquilo ali, baixando ali, fazendo perguntas sobre como fazer uma petição e de repente a inteligência artificial lhe oferece uma petição, lhe oferece uma defesa e ele entender que aquilo é o suficiente para ele fazer coisa. Há um fato que me chama a atenção e me chamou bem a atenção nesse julgamento do STF. Eu tenho um procedimento que faço diariamente, as 2 primeiras horas do meu dia é para ler e assistir todos os noticiários de direito do STF, do STJ, dos tribunais, e saio baixando e vou até colecionando. Eu tenho uma série de coleções de artigos, de posicionamento. Mas vou falar exatamente do que nós assistimos no julgamento do 8 de janeiro. Naqueles 3 colegas advogados que foram ao STF, infelizmente, fizeram uma sustentação oral, que jamais foi sustentação oral, certo? Um era ex-desembargador, eu achei terrível que ele começou a falar, o jovem que chegou a chorar na tribuna, certo? Não é feio chorar, inclusive homens nós podemos chorar e devemos chorar quando a causa nos leva ao choro, certo? Também chora. Chora também, chora, isso não há assunto. Mas a questão do segundo, que fez uma confusão entre o Pequeno Príncipe e o Príncipe Maquiavel, inclusive Maquiavel nunca disse aquilo, que os fins justificam o meu. Ele nunca disse aquilo, é uma outra forma. Mas o que eu quero dizer com isso é que há pouco tempo nós estávamos conversando, eu tenho um grupo de colegas advogados e tem uma rede chamada Rede Ju, que é uma rede de advogados no Brasil e tem para no exterior. Eu fui durante 2 anos presidente dessa rede, a sede é Brasília, hoje é o Mauro que é o presidente, certo? E de vez em quando nós damos uma conversada. E tem um entendimento corrente, muito mais no sul do país do que entre nós aqui, é a qualificação para a sustentação oral dos tribunais superiores. Em princípio, quando nos falaram sobre isso, nós começamos a conversar, eu cheguei a dizer, olha, vamos criar advogado de segunda categoria, advogado que só pode advogar em primeira instância em tribunais estados e não pode advogar em tribunais superiores. Começamos a questionar. Mas, sinceramente, eu fiz a minha penitência quando eu vi aquelas 3 sustentações oral. Eu vi as 3 sustentações oral no STF. Inclusive, não estou dizendo que só
os colegas advogados pecaram na posicionamento. Na minha opinião, o próprio ministro Alexandre Moraes, ele pecou. Porque mesmo que a sustentação oral tenha sido daquele estilo, não cabe ao ministro fazer qualquer reprimenda a advogado que teve sustentação oral. Ele pode discordar, mas ele vai para o voto dele, ele não faz qualquer observação, e aí ele partiu para uma observação que descabida, não caberia um ministro jamais descer ao pedestal que ele desceu. Jamais caberia. Mas eu vou voltar a dizer o seguinte: a sustentação oral, ela deve ter realmente qualificação. Eu cheguei à conclusão que hoje em dia nós temos o seguinte: com o sistema eletrônico de processo, eu vou falar, a minha época, eu não gosto de dizer isso, porque a época sempre hoje, é atual. Eu sempre brinco e digo, quando você diz, fulano tem tantos anos de experiência, não é melhor do que ninguém. Eu apenas sei que eu já andei mais tempo na estrada do que o outro, certo? Mas encontro colegas hoje, recém-formados, que são maravilhosos, certo? Que tem, eu brinco, eu gosto da literatura dele, vou citar o ministro Zanin. Zanin tem a idade que eu tenho de advocacia. E é um dos melhores expoentes da advocacia desse país. Tem obras fundamentais. Le Fari, que é uma obra dele, que eu posso comentar um pouquinho depois, é excelente obra dele, que eu leio bastante. Mas eu vejo o seguinte, para você chegar numa sustentação oral, eu vejo às vezes nos próprios tribunais de justiça daqui nosso, no regional do trabalho, é a repetição do que está escrito nas razões. Simplesmente repete, são 10 minutos para se repetir. E muitas das vezes vai encontrar outras situações que a sustentação oral não tem nada a ver com o aspecto do processo, certo? E quando você começa a analisar, você começa a ver isso daí, e um fato que me chamou bem a atenção, me chama a atenção, eu confesso a vocês sinceramente que eu reluto muito na sustentação oral hoje em fazer. Eu prefiro ir ao memorial, prefiro conversar com o desembargador, prefiro explicar a posição que está sendo tomada, o porquê das razões, sem nunca pedir. Eu acho que o advogado não tem que pedir a ninguém. Ele apenas tem que expor o seu ponto de vista, a sua intenção. Pedir não é a obrigação dele. Ele tem que apenas fazer esta posição. Eu digo isso porque os tribunais ficam abarrotados. Mas estive lendo sobre essas questões quando surgiu essa ideia de como seria a sustentação oral qualificada pelos tribunais, o advogado. Eu fui pesquisar Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Inglaterra. Não se vai à Suprema Corte se não estiver qualificado para aquela função. E a qualificação em muitos países é feita por ministros do próprio tribunal. Na França você tem que ter um curso para fazer isso daí. Você tem que ser habilitado para isso aqui. A Inglaterra tem a mesma coisa. A Inglaterra há um par interessante, que lá não há tempo de sustentação oral. Aqui nós temos 10 minutos, lá não há tempo. E é uma razão simples, porque o direito inglês é mais um direito de costume. Não é um direito transcrito, é um direito de costume. Mas me surge uma outra posição hoje, que o ministro Barroso vai mudar muita coisa no nosso sistema judiciário. Praticamente nas questões dos tribunais, ele já começou a adotar a sustentação oral antes do voto, antes da exposição, e suspende o julgamento para que os ministros possam analisar não apenas o processo em si e as razões do relator, como também trazer a sua coisa, o que ouviu do advogado. Porque eu vou imaginar o seguinte, realmente isso é muito salutar. Nós vamos à tribuna fazer uma sustentação oral com o voto pronto. Você mudar um voto pronto é algo extremamente difícil, quase impossível. Eu só vi a mudança de um voto pronto, grande hoje, pelo próprio ministro Barroso, quando era advogado. Em uma citação oral que ele foi fazer, houve uma preliminar, que houve discutido várias preliminares, e ele fez a posição dele. Em seguida, após o julgamento das preliminares, iniciava-se o julgamento do mérito da ação, e ele levantou-se e disse que queria fazer a citação, porque tinha feito apenas em relação às preliminares. Mas 4 ministros já haviam votado. O ministro Hélio Graus parou e falou, olha, ouvir o doutor Barroso é sempre uma aula para o tribunal. Eu acho que ele tem razão, fez as ponderações,
e o ministro Barroso foi fazer a extensão oral. Ele mudou os 4 votos. Né? Ele era advogado à época. Advogado Barroso. Ele mudou os 4 votos. Ele mudou os 4 votos aqui com a extensão oral. Mas uma extensão oral em que você tem uma fundamentação. Nesse sentido, Brasil, vou chamar Brasil, né? Não estou Severino Brasil, mas Brasil, né? Até eu entendo que tem um pouco de, como eu aprendi muito com o senhor, como é que tu descreve a tua primeira sustentação oral? Como foi chegar ao tribunal pela primeira vez? Na época eu acho que ainda era a 6ª região, né? Era em Recife. Era em Recife. E aí eu digo a você que uma coisa eu vou confessar. Quem fazia mais sustentação oral era a Isinete. Isinete era minha esposa, Isinete era quem mais fazia. Mas o primeiro momento do Severino Brasil. O meu primeiro momento do Severino Brasil, eu digo a você o seguinte, é difícil. É extremamente difícil você fazer sustentação oral, é difícil, certo? Porque primeiro nós partimos, é isso que eu digo hoje, de ter uma qualificação, ter uma formação, você chegar à frente de desembargadores para fazer sustentação oral, o primeiro fato, se você não tiver seguro e você não tiver uma boa fundamentação, com poucos segundos ninguém vai estar ouvindo o que você está falando. E aquilo lhe dá uma sensação de abandono. Você fica torcendo para você mesmo, seu tempo terminar e você não dizer mais nada, certo? Você fica pensando exatamente isso. Então, é essa... Concluir com o pé de deferimento. Concluir com o pé de deferimento. É até o princípio da sustentação, a sua forma de você cumprimentar o próprio tribunal, e tentar despojar, e tentar fazer uma linha de raciocínio. É fazer isso previamente. É o que eu disse anteriormente, não ler as razões. Porque as razões os desembargadores já leram. Eu digo que hoje é um pouco mais difícil fazer sustentação oral do que ontem, quando eu fiz, quando a Isinete fez, na 6ª região, depois... Aí é de que é o seguinte, é que hoje o processo é eletrônico. Quando o processo era físico, nós tínhamos o relator e o revisor. Mas os outros pares, eles não conheciam o voto. Eles não sabiam o voto. Então, quando ia fazer sustentação oral, que nós fazíamos sustentação oral, apenas o relator e o revisor conheciam o voto e estavam ouvindo. Os demais apenas nos ouviam. Certo? Então, ficaria mais fácil a sustentação oral você ter um certo convencimento. Porque a todos os demais estavam sem conhecer o processo. Hoje é o inverso. Hoje, quando o desembargador faz o relatório, primeiro não há mais revisor, né? Acabou o revisor. Quando ele faz o relatório dele, antes da sessão, 2 ou 3 dias antes, ele distribui para os seus pares. Então, todos os desembargadores já estão no sistema, já conhecem o voto, já sabem se vai acompanhar ou se não vai acompanhar. Então, na sustentação oral, aí o advogado tem que ter maior argumento, porque ele sabe que todos aqueles desembargadores já conhecem o voto, já conhecem o processo de si, já sabem a opinião do relator, pode com ele concordar ou não concordar. E aí é que você vai ter a habilidade de ter uma sustentação extremamente fundamentada, e não ler. Em sua visão, isso aqui é falando diretamente ao Estado de Direito. Como, na sua visão, o Estado de Direito ele deveria iniciar essa preparação? Como seria essa escola de formação de um bom jurista, juntando o técnico com o humanístico e ainda mais com essa especificação, preparação para um ato específico? Wendel, eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos os alunos de Direito. Por que você quer ser advogado? Eu acho que é uma pergunta que devia ser feita em sala de aula, no primeiro dia de aula dos alunos. Por que você quer ser advogado? O que é que você almeja com essa profissão? O que é que você pretende com a profissão? Isso é que é mais difícil, porque, na verdade, muitas das vezes nós encontramos, eu vou falar de outras áreas, na área de medicina, uma criança desde pequena, ela fala, eu quero ser médica, quero isso, eu quero aquilo, tudo, e começa a ter uma inclinação de médico. Mas, normalmente, quando a gente fala na área de direito, muitas vezes o aluno chega na área de direito, não, eu vou fazer direito, por quê? Não, eu vou fazer direito. Eu vou querer ser juiz,
eu vou querer ser desembargador, eu vou querer ir para a Polícia Federal, ele não tem uma noção do que é a carreira do advogado. Ele precisa ter uma noção. Ele precisa de ser aquela pessoa assistente, ele tem que ser protagonista. É difícil demais. Ele tem que ser protagonista da sua própria ideia de querer ser aquilo. Mas há um outro fato bem interessante, que é a questão da leitura. Olha, hoje eu tenho discutido isso muito em casa. Eu tenho 3 netos que estão cursando direito, certo? Eu tenho alguns filhos de amigos cursando direito, certo? Mas eu pergunto o seguinte: o que é que vocês estão lendo? Mas não é ler apenas os manuais de direito, não. Você precisa ter uma cultura. Advogado é, acima de tudo, intelectual. Ele precisa de uma visão intelectual. E ele não precisa e não deve apenas ter a visão do direito. Ele tem que ter a visão de sociedade. Se ele não tiver uma visão de sociedade, ele não consegue ter isso. Eu brinco várias vezes, porque é verdade absoluta isso aí, certo? Eu admiro o direito, o ramo de direito penal. Admiro, certo? Tive excelentes professores sobre essa área daí, certo? Mas nunca me aventurei nele. E até brinco, uma brincadeira que eu digo sempre. Se você me ver um dia numa sala de criminal, vocês vão ter certeza de 2 coisas. Ou eu sou o réu, ou o juiz vai me mandar depois, por incompetência, me condenar por alguma coisa, porque eu não sei absolutamente nada de criminal. Às vezes, há uma aventura, que como nós somos advogados de empresas, acidente de trânsito, certo? Vez que coisa aparece, e quando você vai dizer para a empresa, se eu disser assim, contrate um advogado, ele fala, não, já tem um, certo? Mas é difícil, eu sempre me passo para alguém que tem essa expertise. Uma vez por outra, me aventuro de chegar num canto e olhar mais alguma coisa, mas sempre com o auxílio de quem sabe. Mas eu estou dizendo isso para trazer uma pontuação nessa rama de direito. Eu gosto de ler. Tem um caso que é de uma cidade do interior de São Paulo, a Salvinha é Cavalinho, onde um procurador agrediu a chefe dele, que era procurador, não sei se você lembra desse fato. Ele chegou a bater nela, foi uma inocente, ele foi preso, certo? E foi para o julgamento. Ele foi absolvido. Eu tenho uma sentença da absolvição dele, que se chama absolvição indireta. Mas ele foi internado no hospital por esquizofrenia, certo? Mas veja, o que me chamou a atenção, primeiro, essa sentença, depois eu posso até entregar para os senhores, é uma aula de direito penal. A sentença é uma aula de direito penal. Mas o que me chamou bem a atenção, lendo bem isso aí, foi a habilidade dos advogados do réu. Ele não negou o fato. Ao contrário, ele disse que bateu na chefe dele e que queria matá-la. Olha, veja a habilidade, mas como é? Nós temos normalmente na área criminal uma história de o advogado dizer assim, olha, vamos criar um álibi aqui, que você não fez isso, para conseguir a sua absolvição e tal. É essa nuance da advocacia, do direito, né, que eu acho que o jurista, nós estamos perdendo no jurista de hoje em dia, né? E como você expressou aí, é a questão de saber assim, a gente vai precisar desse tipo de estratégia para essa defesa. Isso você não encontra na inteligência artificial. Isso você não encontra no Ctrl+C, no Ctrl+V. Isso você tem que ter, pensar, né, o que se diz muito hoje em dia, né, pensar fora da caixa. E aí você só consegue, com muita leitura, fazendo a massa cinzenta funcionar. Então, quando eu li isso aí, percebi o seguinte, a confissão dele foi a absolvição. Quando ele confessou que queria fazer, que realmente quis bater, que ele estava ficando, que queria matar ela, o laudo médico pericial dele confirmou que ele é esquizofrênico. Aí ele teve a absolvição indireta. Ele foi para um hospital, está incluído no hospital, mas ele não foi condenado. É chamada absolvição indireta. Se tivesse sido feito o contrário, não, eu agredi porque ela fez isso, eu agredi porque ela fez aquilo, eu me defendi porque ela... Ele teria sido condenado, vai para a prisão. Mas foi feito exatamente... Você vê, aí o que você coloca, Télio, é a percepção do advogado
em fazer coisa. Tem casos, eu certa vez estava conversando com um colega que teve um caso de atropelamento, que ele disse, não, mandou o cliente dele se evadir, que depois resolvia e tal. Falava, gente, você está fazendo uma bobagem. Ele não vai se esconder disso nunca. Apresenta ele, mas vai ser preso na polícia. Claro, apresenta. Deixa ele preso. Ele passa 24 horas, 48 horas. Ele é primário, você entra com habeas corpus, solta ele. O passo que você está fazendo, você vai trazer a família contra você e a comoção social. Ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado. Mas isso, que eu dizer assim, porque você não encontra isso, como você falou, numa inteligência artificial. Você encontra isso em livros. Você encontra isso nas leituras, certo? Há uma leitura que eu recomendo para quem gosta, principalmente dessa área, tem até uma brincadeira aí, que eu não sei se é verdade ou não, é a separação de Sandy, né, com o Lucas, com o esposo dela, e atribui isso à morte aquele livro do Dostoiévski, certo? Que é um famoso livro, que é A Morte de Ivan, certo? Mas tem vários livros aí que realmente tem um livro de Goethe, que eu tenho em casa e ele foi que foi proibido na Europa por muitos anos, porque ele estimulava o suicídio. E é verdade, então você começa a aprender. O Processo de Maurice Ruiz é um livro espetacular, que é exatamente uma condenação de alguém que não é, que não sei. Eu recebi agora alguns casos que tem na área criminal. Eu estou falando muito de criminal, é como se fosse criminalista, certo? Sou suspeito de falar, mas... que é, por exemplo, o crime da Galeria Cristal, em São Paulo, e tem um outro livro que é o Bode Fausto. Está sem evidências agora, Pode historiador, né? Grande historiador, que é um crime que anos depois foi observado que absolveram um inocente e ele foi condenado porque era preto. Condenado só porque era preto, certo? Era um trabalhador. Então você tem, mas isso aí você só vai aprender lendo, gente. Infelizmente, se me falar a questão do estudante, como você perguntou do estudante de direito, eu vou repetir. A primeira pergunta que tem que fazer ele é por que ele quer ser advogado. Segundo é saber que literatura ele está lendo, certo? Se não estiver lendo, eu sempre brinco, olha, se você não gosta de ler, se você não lê, olha, vai ser difícil você ser advogado. Às vezes eu falo isso por uma vaidade do meu pai, eu tenho vaidade sobre ele. O que é? A nossa casa, eu morava ali no Alto Branco, a nossa casa era conhecida como a biblioteca do bairro, certo? O que você imaginasse de livros, certo? Tinha na nossa casa. Era o Google do bairro. Era. Certo? Então, e tinha um fato engraçado, que é o seguinte, que todos os amigos, colegas iam lá para casa, certo? Para estudar, para ler, pesquisar tudo. Mas meu pai tinha uma coisa, brincadeira, que ele fazia brincadeira, mas era também verdade, né? Braulio Tavares, que é um amigo de infância, morava próximo a gente lá, certo? É um grande amigo de infância que eu estou brincando com ele, porque eu e ele somos torcedores do 13, íamos para o campo de futebol junto, certo? E trabalhamos junto no Diário da Bahia. Foi o nosso primeiro emprego, o meu e o dele, certo? E o seu Nilo Tavares também tinha uma boa biblioteca, mas Braulio chegava ali lá em casa e ele conta bem isso, que ele dizia, seu Brasil, eu posso levar esse livro? Aí ele dizia, não, o Nilo não tem tanto livro, por que você quer levar o meu? Certo? Mas ele dizia uma outra coisa, chegavam os amigos lá em casa para estudar, para pesquisar, e ele dizia assim, então, tudo bem e tal, olha, tá aí o livro, se tiver com fome, pode falar com Lourdes, que era minha mãe, que ela bota uma lanche para você almoça, e se tiver cansado, tem um quarto dos meninos, pode ir dormir. Agora não leve meu livro não, que ele não volta. E realmente o livro não volta. Então, vamos dizer, tem um livro muito interessante que eu gosto muito de ler o Barroso, certo? Eu sou fanático do Barroso, eu gosto da literatura dele, certo? Os Donos do Poder. Eu li esse livro quando eu tinha 17, 18 anos, por aí assim. Eu achei um livro extremamente difícil. Mas é extremamente difícil você entender a literatura dos Donos do Poder, que conta a história da formação nossa no Brasil. Recentemente, Barroso lançou um artigo
Aí eu fiquei feliz, porque ele disse que a primeira vez que leu O Dono do Poder, ele não entendeu. Só entendeu depois. Eu falei, então eu não estava sozinho, não. O livro é realmente difícil. Então, essa é a coisa aí que eu vi com vocês, certo? De que, quando você me fala na questão técnica do direito, é exatamente isso. É natural, isso é muito natural de todo estudante de direito, como eu entendo, talvez seja natural no estudante de medicina e no estudante de engenharia. No primeiro dia de aula, o estudante de medicina quer saber como faz uma cirurgia. Isso é extremamente natural. Se eu for fazer medicina, eu queria aprender já fazendo uma cirurgia. Só que ele não sabe nem anatomia, como é que vai fazer cirurgia. Então, uma questão muito, estávamos falando nessa questão do procedimento, né, de como essas alterações foram feitas, e o ministro Barroso que também trouxe outra alteração, né, na visão dele, uma unificação dos sistemas. A partir de agora, cada tribunal não passa a ter mais seu sistema. Por exemplo, a Paraíba tem um PJE, São Paulo tem o ESAG, e assim, e o STJ, o STF tem o seu programa próprio, e essa forma de condução. O que você acha dessa unificação também de sistemas e como essa comunicação pode ajudar? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira assim, vou nem pedir licença para ele, para revelar o nome dele, é o desembargador Ubiratã, certo? Que eu tenho uma grande aproximação e respeito. Ubiratã Delgado. O Ubiratã Delgado. Junta de consideração e julgamento, né? Não, já era Justiça do Trabalho. Quando o Ubiratã chegou aqui, doutor Ubiratã Delgado, era a segunda vara. Segunda vara. Era. Mas eu acho que ele acho que foi na transformação de junta para... já era já saía aqueles classistas ali. Veja o seguinte, o que é que aconteceu? Quando se falou hoje do ministro Barroso fazer a unificação, essa unificação é bem pretérita. Ela é do princípio. Quem primeiro trouxe a questão do processo informatizado foi a Justiça do Trabalho e o TRT da Paraíba. Excelente sistema. Vieram um excelente sistema. Lembro-me bem que quando era elogiado Brasil afora, elogiado inclusive na Argentina, porque eu estava na Argentina, certo? Numa participação de um trabalho lá com os colegas argentinos e apresentamos esse projeto. Eles ficaram maravilhosos com o projeto, certo? Que tinha o projeto do TRT. E quando foi criado fazer o PJE, pegou-se esse projeto do TRT e levou-se para Brasília para que fosse ele o protótipo de espalhar para todo o Brasil. Por uma questão, eu não posso dizer que seria, como seria, que o ministro Dall'Azen, certo? O ministro Dall'Azen, que veio para TST, que veio para Paraíba inaugurar esse sistema, ele rejeitou. Eu não sei por quê. Ele rejeitou esse sistema. Certo? E foi criado um PJE para o direito do trabalho, certo? Quando devia ser esse sistema que unificaria todo. Era como assim, acho que swap, né? Acho que é swap, uma coisa assim, certo? Né? E era um sistema, e o PJE é muito bom, certo? Ele foi vanguardista, né? Porque, foi vanguardista. Assim, eu acho que uns 8 anos, 7 anos antes do PJE, ele já era uma espécie de PJE. Já era uma espécie de PJE, era para ser um protótipo. Que você tinha que entrar com senha, com tudo certo. Aí não tinha tanta mobilidade que o PJE tem hoje. Mas nós tínhamos aquilo ali, certo? E o princípio do PJE era para ser um projeto único para o país. Mas começou a haver, eu vou colocar isso como ciumeira dos tribunais. A Justiça Federal criou um, certo? A Justiça do Trabalho criou outro, a Justiça Estaduais criaram outro, e os tribunais superiores criaram outro, certo? Porque o princípio era que você, pelo mesmo sistema, você acessasse todos os outros sistemas. A ideia é essa. Pode ser que agora o ministro Barroso consiga fazer isso, certo? Isso seria uma grande coisa, porque você fica migrando, porque a ideia era até que o próprio juiz do trabalho, o juiz da área civil, estadual ou federal, com a alegação de que há um processo federal, há um processo estadual, há um processo de trabalho, o próprio sistema eles acessassem o processo e faziam as ligações. Infelizmente, acabamos dessa forma, mas espero que o ministro Barroso consiga fazer. Brasil, ainda como estagiário, eu peguei a Junta de Conciliação e Julgamento que nós acabamos de mencionar, ou seja, que para os nossos ouvintes eram
o juiz togado, né, o juiz titular, né, e 2 juízes classistas, um representando os obreiros, os empregados, e outro a representação patronal. Há um pouco de saudosismo em Brasil sobre aquela época em que os juízes classistas iam até o átrio do fórum, até da vara mesmo, tentar conciliar, ia conversar, ia tentar convencer as partes, reclamante e reclamado, a conciliar. O Brasil acha que esse modelo atual ele é mais válido, enfim. Qual a visão de Brasil, do advogado do Causito Brasil sobre isso? Eu não diria que eu teria saudade do juiz classista. Essa não, eu não faria isso. Eu digo o seguinte, que a Justiça do Trabalho, ela perdeu muito o aspecto conciliatório, certo? O juiz classista poderia ser um juiz classista se nós tivéssemos as mesas iniciais de negociação, certo? Isso seria, o juiz passaria por uma fase anterior. Porque o princípio da Justiça do Trabalho é conciliatório. E ele deixou de ser conciliatório. Ele passou o juízo mesmo de querelas mesmo, de discussões, certo? Porque aí eu começo a atribuir isso a uma própria situação da formação do advogado. Eu não entraria mais nos aspectos. Na advocacia, quando eu digo assim, estamos formando técnico em direito, perdendo o aspecto, tanto o aspecto intelectual, de jurista como humanista, na Justiça do Trabalho é o espelho maior. É o espelho maior. Porque antes de qualquer coisa, o princípio é da conciliação. O princípio é o da conciliação. Mas não a conciliação, como se faz hoje, nas 2 esferas, tanto na estadual como na Justiça do Trabalho, Justiça Federal pouquíssimo a isso, certo? É assim para perguntas simples. Tem conciliação? Tem acordo? Não tem? Começa o seu processo. Não há qualquer interesse para aquilo. O classista tinha uma certa formação de ter isso aqui, porque ele vinha de uma área sindical. Ambos eram de área sindical, eram pessoas vinculadas a sindicato, normalmente presidente de sindicato. Só que depois ele passou a ser algo que não importava mais, porque virou quase que um cabide de emprego, certo? Gente que lutava para ficar anos e anos naquela posição, sem que desse qualquer contribuição maior, apenas assistindo às audiências. Não tinha interesse, não tinha formação para aquilo, certo? Então isso não deixa saudade por isso. O que deixa saudade é a quebra do princípio conciliatório da Justiça do Trabalho. Esse sim é exatamente o aspecto que me deixa saudade. Vocês... Estávamos falando aqui no início, né, de fundamentos, né, e até conversamos sobre uma história específica da pedra fundamental do Lar São Francisco. Né? E assim, agora deu 50 anos. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa insurgência por parte dos estudantes, por parte das pessoas que fizeram. Como foi essa... Olha, desde o seguinte, eu li isso hoje também, tem uma carta de um advogado, no Migalhas, certo? Lá no Migalhas de hoje, certo? No dia 30 de outubro, completará 50 anos. O seguinte, no auge da ditadura militar no Brasil, o ponto de insurgência era o Largo do São Francisco, na USP. Famosa Faculdade de Direito lá em São Francisco da USP, né? E houve lá algumas coisas, entenderam aquilo ali, de que deviam tirar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é no centro da capital de São Paulo, e colocar no Butantã. Certo? Onde é a cidade universitária. Onde e onde é o estado universitário. Ninguém ia para lá, certo? E marcou sua solenidade, no dia, que seria no dia 30 de outubro lá, e os estudantes de direito, tanto aqueles que eram pró-direita como pró-esquerda, se juntaram em mesa de bar e não concordavam com aquele posicionamento. E articularam o que fazer. O que é que fazer com aquilo dali? Certo? Tá. E combinaram o seguinte, vamos roubar a pedra fundamental. Porque com hoje tem menos, mas naquela época, quando ia se inaugurar uma obra pública lá, aí vinha lá o prefeito, o governador, o presidente, sei lá quem fosse, e colocava uma pedra, fazia um marco, isso é a pedra fundamental da obra, certo? E marcou lá e
escalaram-se alguns estudantes que iam à noite arrancar a pedra. Mas alguns iam durante o dia para verificar onde é que ficava, ia estar localizado, que é para avisar os outros de que deviam arrancar a pedra fundamental da lei. Certo? Furtá-la. Durante o dia, olhar. Coincidentemente, no momento da solenidade, começou a chover. E dispersou todo mundo, né? Mas os estudantes que foram para ver a pedra só aproveitaram. Se está chovendo e todo mundo foi embora já, Vamos levar um momento. certo? Vamos levar Eles logo. pararam um pouco, como o cimento estava fresquinho ainda, simplesmente arrancaram a pedra e levaram, certo? E disse que essa pedra hoje está lá no Lago São Francisco, ao lado da tribuna coisa enterrada lá, que fizeram inclusive uma placa de granito e colocaram lá essa pedra. Os estudantes que foram à noite, pensando, não sabiam da história, quando chegaram à noite, não está perto, senão os caras de manhã já levaram. Certo? Então isso é um símbolo da rebeldia do estudante. É isso que marcou que marca o curso de Direito, que marca a forma do curso de Direito, certo? É a irreverência, é a insurgência, né? Está sempre irresignado com a situação. Eu vou voltar um pouco, o que eu lembrei um pouco agora, quando você fala na questão da formação do advogado, há um fato que sempre me chamou a atenção, certo? Eu falo assim que até pela idade, né? 74 anos, já posso brincar com vocês e dizer alguma coisa, certo? Essa questão de terrorismo que é muito forte. Um dos camadas que infernizou a Europa na época, não sei se alguém já ouviu falar, foi o Carlos Chacal. Inclusive tem um filme sobre ele e tudo, certo? E quando ele foi preso na França, ele foi para julgamento. E o advogado foi destacado para fazer a defesa dele. Ele foi muito questionado como é que ele ia fazer a defesa de um terrorista, criminoso, que tinha feito muita coisa na França, em outros países, e não se concebia que ele fizesse a defesa. E um jornalista perguntou para ele como ele se sentiria fazendo a defesa de um criminoso. A resposta foi a mais sábia que se podia ser dada a um advogado e mostrar que é um advogado de cultura. Eu não vou defender os crimes que ele cometeu. Eu vou defender o direito de ele ser julgado com justiça. Essa é a expressão do advogado. Muitas vezes nós encontramos em crimes odiondos, certo? O advogado se avora. Primeiro eu acho o seguinte, que nós só devemos falar ao microfone para dizer o bem, né? E você falar ao microfone muitas vezes na imprensa para dizer que o crime não foi aquilo, que a situação foi essa, se adiantar aos fatos e fazer isso aqui, isso eu pessoalmente nunca concordei com essa posição, certo? Então eu acho o seguinte, que a defesa deve ser a defesa da justiça, não a defesa do crime. Defesa técnica. Ele pode ter com justiça fazer isso. É como o fato que eu falei anteriormente da questão do colega advogado, que lá no interior de São Paulo, Clavinho, agrediu a sua chefe, a procuradora. A habilidade do advogado, não, você não vai lá negar o que você fez, olha o que você fez e o que queria fazer mesmo. Ele disse, eu queria fazer, só que não é esquizofrênico. Essa aí. Sofre de um mal. É isso que nós temos que ter no direito. E outra coisa, quando você falou, entendeu? Aí a questão da saudade do classista, não é uma saudade. O que nós estamos vendo na questão do direito de forma sim, é a questão de hoje, eu tenho visto muito, aqui no estado de Alagoas, salvo engano recentemente, uma juíza encaminhou para a ordem dos advogados e condenou uma colega advogada por litigância de má-fé. Ela produziu 400 ações com o mesmo objeto, com a mesma coisa, de pessoas diferentes, contra os bancos. 400 ações. E se examinar as ações, certo? Não eram verdadeiras. Mas aquela linha de fazer ações para ganhar dinheiro, para isso, o que tem me chamado muita atenção é isso, certo? Olha, não te preocupe em ganhar dinheiro. Se você for um bom advogado, se for um bom profissional, tenha certeza absoluta que você vai ter sucesso na vida. O que precisa fazer, voltar à questão do estudante, que tenho pensado muito sobre isso, da formação dele, certo? É fazer com que ele saia do ostracismo próprio. Ele procure ser o protagonista da sua própria vida, o protagonista da sua própria profissão, certo? Tem que eu li recentemente de um colega de Minas, que falando na questão de ser advogado internacional. Ele tinha uma colega que fazia direito, certo?
E ela disse que ia deixar a profissão porque ela queria ser uma advogada internacional e daquela forma que ela estava, não conseguiria fazer. Ele conversou com ela e mostrou como ela poderia chegar. Hoje é uma das grandes advogadas na Inglaterra, certo? Então nós podemos fazer isso. O direito de ser advogado internacional não é privilégio de A nem de B. É vontade sua de fazer. Se você mudar para uma formação, se você estudar, se você não ficar acomodado, sentado à cadeira, esperando que o professor traga as informações. Eu me lembro de um fato bem engraçado que eu tinha minha filha, Catarine. Catarina não é advogada, Catarina é turismóloga, certo? Ela fez turismo na Católica de Pernambuco, mas ela sempre gostou muito também de viagem, né? Até a gente brincava com ela, você faz turismo porque você gosta de viajar, certo? Mas era por isso. Não, mas ela fazia isso porque ela queria aprender mesmo, certo? Ela passou 2 anos, quase 2 anos, na Inglaterra estudando, ela parou o curso, foi lá, fez, voltou. E assim que ela terminou o curso de turismo, no mesmo mês, ela chegou em casa e disse, eu estou indo para os Estados Unidos. Falou, nem terminou o curso, era por isso mesmo. Terminei ontem e vou embora hoje. Mas eu vou fazer a minha formação em hotelaria. E foi para San Diego estudar para hotelaria. No primeiro dia de aula na universidade lá, certo? O professor chegou para os alunos e disse, olha, vou indicar esse livro para vocês, está aqui para vocês estudarem. Na próxima aula, nós conversaremos sobre o livro. Muito obrigado e até a próxima aula. Ela parou, olhou para ele assim, disse, professor, é o primeiro dia de aula, você não vai explicar nada, e se você veio aqui para fazer o quê? Você não veio para estudar? Comece a estudar. Agora, quando você tiver as dúvidas, sou eu que vou tirar as dúvidas. Não vou lhe ensinar nada, não. Você já deve saber alguma coisa. Então, é exatamente. Não estou dizendo que nós possamos chegar a essa posição. Mas é muito cômodo o aluno ficar sentado na cadeira e o professor passar os 40 minutos, 50 minutos falando ele. Tentando o que você tem que entregar, compete a ele. Não estou dizendo uma coisa que muitas das vezes, eu tenho até visto em casa isso, de o professor transferir completamente para o aluno o aprendizado. Não, não é isso. Eu já vi casos em que o aluno traz, vamos dizer, uma peça, certo? E uma que eu vi foi o seguinte, era uma peça de dosimetria da pena, uma sentença do STF. Aqui, o professor passou para o aluno estudar e ver isso. Eu perguntei, qual é o período que você estava estudando? Eu estou no 3º período. Você fez penal? Você fez processo penal? Não. Como é que você vai saber dosimetria na pena? Porque a dosimetria da pena não é a contagem do tempo apenas. Eu não sei penal, uma série de circunstâncias de formação, atenuantes, não é isso que vai fazer. Certo? Então, a prática do aluno para fazer direito, certo? É uma necessidade que o aluno tem de querer passar a isso aí. Não sou o contrário. Eu acho que ele deve ter um conhecimento prévio com tudo isso, ele deve saber das coisas, mas ele tem que ter uma base. Mas a primeira base é dele. A base não é do professor, é dele. Ele tem que saber ler, ele tem que gostar de ler, ele tem que saber escrever, ele tem que saber pesquisar. Do contrário... Basicamente, Brasil, a nossa lição do podcast de hoje, Wendley Stephan, o Dr. Celeno Brasil está trazendo para a gente, o operador de direito, ele tem que, sobretudo, ser um bom leitor e humanista. Né? Sim, isso não. Aproveitando a oportunidade para agradecer a presença do Dr. Severino Brasil, nos trouxe muitas lições. Aqui na vontade da gente passar o resto da noite. Exato, não, a gente deixa fluir, né? Exato. Se a gente não tivesse a limitação do tempo, né? Assim como a pessoa que está nos assistindo está, assim como eu estou com raiva de sair daqui, essa sensação para a gente ter a experiência, né? A experiência humana. Exato. E técnica. 74 anos de vida, quase 60 dentro dos tribunais, dentro dos fóruns, das lides forenses. Isso aí isso é só estrada, viu? Não é. Isso é só estrada. Que a gente fica olhando o tempo e vendo as bobagens que fez para não repetir. Exatamente. Certo? Mas fazer isso aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar para o estudante é o seguinte: principalmente aquele que está
já chegando ao final do seu curso para se formar. Uma coisa que eu aprendi, para quem dizer o seguinte, quando se fizer uma peça inicial do direito, você faz sempre uma peça pensando que ela vai chegar ao STF. Se você fizer uma peça apenas para o juiz, você não está fazendo absolutamente nada. Você tem que fazer uma fundamentação de que você imaginar que aquele direito que você está defendendo do seu constituinte, seja como autor ou opositor, você tem que fazer um trabalho, imaginando que aquele trabalho vai chegar à Suprema Corte do país. Você tem que imaginar isso. Agora, você só consegue fazer isso se você primeiro se dedicar ao estudo. Se você não dedicar a uma pesquisa, a sempre ler, certo? Eu digo isso, eu gosto de leitura porque, como disse anteriormente, nós fomos criados numa família de leitores. Tem um fato muito engraçado na minha família, eu conto isso e fico rindo depois com a brincadeira. Eu tenho um irmão que é na área de cinema. Já aposentou-se agora, mais velho do que eu, um Belino. Ele foi professor da Universidade Federal aqui, na área de mídia de cinema, depois foi para João Pessoa, mas como a esposa dele é baiana e queria voltar para a Bahia, ele conseguiu a transferência para a Universidade da Bahia. Mas o fato engraçado é que meu irmão, um Belino, ele é pós-doutorado em cinema, mas ele não tem curso de graduação. Ele fez mestre, ele foi para a universidade por notório saber. Ele entrou como notório saber, certo? E depois disso ele estudou na Universidade Federal, foi para a Bahia. Quando até ele foi fazer o doutorado dele, houve um questionamento, certo? Por conta disso, mas ele já tinha feito o mestrado, o doutorado e fez o pós-doutorado. Eu brinco com ele muito, porque o pós-doutorado dele, ele faria sobre Josué de Castro. Josué de Castro é um escritor médico de Pernambuco, que escreveu a Geografia da Fome. Olha que nós lemos esse livro com 15, 16 anos de idade, né? Meu pai nunca mandava ninguém ler, mas ele ficava lendo e todo mundo via, né? Então nós íamos atrás dele, ele sempre chegava em casa com um livro debaixo do braço. E uma outra coisa é que ele era um grande amigo do Pedrosa, que aqui muitos não conhecem a Livraria Pedrosa, certo? E quando nós chegávamos lá, seu Pedrosa dizia assim, eu estava, olha, chegou esse livro, aí entregava o livro, né? A gente recebia o livro. Não, pode levar que depois eu falo com o Brasil. Era desse jeito, certo? Então o que eu falo de um Belino, meu irmão... Ave dos leitores do Brasil. Era isso porque ele tem um trabalho, o pós-doutorado dele é sobre Josué de Castro, Geografia da Fome. E isso ele aprendeu com 14, 15 anos de idade, certo? Então o que eu quero deixar para o estudante de Direito, primeiro agradecer aos senhores, né? Tiveram a ousadia de me trazer aqui, a ousadia de estar sentado aqui, falando alguma coisa assim, é que todos podemos ser grandes advogados. Inclusive aqueles que talvez sejam advogados internacionais, podem ser. Basta uma coisa, que estudem para isso. O professor é apenas um condutor seu, certo? Quem aprende é você. Pode estar na escola que tiver. Só uma ponte, né? Quem tem que dar os passos é o próprio aluno. Exatamente isso. Olha, o professor é um orientador. O professor é um orientador, certo? Mas, acima de tudo, uma outra coisa que é muito importante. A humildade. A humildade na advocacia. É muito importante ser humilde na advocacia. Primeiro que nós estamos lidando com seres humanos. Nós estamos lidando com pessoas. Há imensas vaidades dentro do mundo jurídico. Ninguém imagine que aquilo ali, entre juízes, desembargadores, promotores, advogados, aquilo é um céu de brigadeiro. Não é. Não é. Não é. Mas se você tiver humildade e, acima de tudo, tiver ética e respeito, que é muito difícil hoje em dia, eu fico estarrecido com o policiamento ético, certo? Muito policiamento ético, certo? Tem que ter isso. É o que o advogado tem que fazer. Quem quer fazer a carreira, fazer isso. Porque a sociedade cobra e nós somos responsáveis por ela. Há um livro que eu gostaria de deixar para os, certo? É Como os Advogados Salvaram o Mundo. Certo? É de um advogado, estou tentando lembrar o nome dele, certo? Ele conta, é praticamente uma biografia da advocacia no mundo, certo? É um excelente livro. Eu já li esse livro umas 4 vezes. Cada vez que me dentro, vou lá certo e vou lembrar. Senhores, obrigado. Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês. Nós que agradecemos, né, o Wesley, a SESREI também agradece a instituição. É sempre um aprendizado, né? Um aprendizado. Conversar, sentar e conversar com
com o Dr. Brasil, com advogados tão experientes como o senhor. Nós agradecemos. E é uma lição, né? O Dr. Brasil, ele tem quase 60 anos de advocacia, né? Mais ou menos por aí, não? Peraí. 60 anos de direito, mas mais de 50 anos de advocacia. A advocacia são 40 e poucos anos, mas na brincadeira, como eu tinha esse trabalho, eu conto 56. Pronto. Mas não é só para quem é advogado, para quem quer ser juiz, para quem quer ser do Ministério Público, da polícia, né? Servidor público na área do direito. É uma lição. É uma honra. Já fica aqui o convite para um próximo encontro. Exato. É sempre bom ouvir. É como a gente fala, é bom conviver com os gênios para poder abstrair um pouco deles. Exatamente. Não, agradeço a presença e em nome da sede da faculdade, fica aqui o registrado convite, momento posterior, e foi uma honra toda essa aula do dia de hoje. Eu agradeço a Ser Reis, certo? E digo a vocês o seguinte, quando eu conheci a Ser Reis apenas na passagem ali da porta. Olha, vocês estão de parabéns, nego. O Samuel aí, o Emanuel, que eu quero agradecer pessoalmente a Emanuel. Emanuel foi que teve a ousadia de me convidar, a gente conversando, um papo informal. Ele me fez o convite, embora o Mel também esteja, vez quatro me convida, mas estou parabéns pelas instalações. Conheço várias universidades nesse país e digo o seguinte, não conhecia a Ser Reis. As instalações são primeiríssimas, certo? Excelentes instalações e tenho certeza absoluta que o aprendizagem segue as instalações. Tenho certeza disso. As instalações aqui, dessa forma, pelo menos pelos senhores que estão aqui, tenho certeza absoluta. O Délio eu conheço há muito tempo, posso até brincar, né, Délio? Claro. Me deu, como estagiário, me deu muito trabalho, certo? Mas muito obrigado mesmo, um abraço a vocês todos. Muito obrigado, Dr. Brasil. No qual também despedimos do público, né? E fica aqui o convite para o próximo podcast aqui na sede da faculdade. Até mais.